Domingo, dia 29 de agosto. Depois do dia de hoje, faltam apenas 2 dias até o fecho do mercado. Por isso está a chegar a hora daqueles últimos negócios, das trocas e baldrocas entre clubes e das contratações desesperadas que alguns clubes acabam por fazer nestes últimos dias. Hoje o Igor não está por cá, mas eu estou para mais um episódio do Mercado Flash com mais uma novela e com muitas novidades no futebol português. A maioria tem a ver com saídas, há muita coisa mesmo hoje. Portanto, hoje vai ser um Mercado Flash um bocado mais longo do que aqueles que habitualmente fazemos ao fim de semana, também porque eu estou mais folgadinho, por isso dá tempo para tudo. Vamos então começar a falar de saídas, e há duas saídas de peso no futebol português. Vítor Pereira, treinador de Fenerbahçe, foi bicampeão nacional em Portugal, com o Futebol Clube do Porto, com certeza que se lembram disso, e ele lembra-se do futebol português e sabe que há qualidade por cá. Posto isto, o treinador, agora no Fenerbahçe, está atento ao nosso mercado e ameaça levar 2 dos melhores médios que andam por cá. Falamos de Stefan Eustáquio e de Idemassa Morita. Podemos começar mesmo pelo Morita, que hoje tudo indica que vai fazer o último jogo ao serviço do Santa Clara, onde chegou em janeiro de 2021, portanto pouco mais de 6 meses, 7 meses depois, está de saída. O médio japonês é dado como certo pela generalidade da imprensa portuguesa, e a imprensa turca diz mesmo que o médio japonês internacional nipónico foi um pedido expresso de Vítor Pereira para reforçar então o Fenerbahçe. O Santa Clara, depois da Conference League, está a fazer muitas mexidas no plantel e já lá vamos, já há muita novidade relativamente ao Santa Clara. E depois do Carlos Júnior também o Morita então vai sair. Falamos de um médio talentoso, com capacidade defensiva, visão de jogo, bom remate, muito completo, mesmo muito completo, que em apenas meia época em Portugal convenceu tudo e todos, mostrou que era dos melhores jogadores fora das principais equipas, sem dúvida alguma. Com as equipas portuguesas um pouco a dormir, o Fenerbahçe não ficou à espera e foi buscar um jogador que já é internacional pelo Japão, fez apenas 30 jogos pelo Santa Clara, um jogador que apareceu aqui como desconhecido e que em 30 jogos convenceu, marcou 2 golos, fez 2 assistências e era um elemento fundamental para a equipa de Daniel Ramos, que então vai receber 3 reforços nos próximos dias, e é disso que vamos agora falar antes de falarmos do Stefan Eustáquio, até porque um dos reforços tem um currículo de respeito. O primeiro, já sabem, é Luís Filipe, está fechado por empréstimo, ainda não foi oficializado, mas o próprio Daniel Ramos disse ontem na conferência de imprensa antes do jogo com o Gil Vicente que está avançado para chegar, portanto tudo indica que seja mesmo o brasileiro do Sporting, por empréstimo dos Leões. Depois, segundo o Jornal de Record, há 2 contratações muito interessantes aqui para o Santa Clara. A primeira, falamos de Maurício Lemos, um defesa central uruguaio de 25 anos, que é internacional pela seleção do Uruguai, que joga no Fenerbahçe também. Portanto, há aqui muita ligação Fenerbahçe e Santa Clara, já vão ver aqui mais um jogador, precisamente, mas não conta para Vítor Pereira e vai reforçar a defesa dos açorianos, ocupando a vaga deixada em aberto por Fábio Cardoso, que acabou por não ser ocupada, pelo menos com um elemento que pudesse entrar claramente no 11. Tem jogado o José Afonso, já não lembro se é José, mas é Afonso, e o Villanueva, mas agora vem então o Maurício Lemos, um central, atenção, que jogou não só internacional uruguaio, como já jogou no campeonato russo, no campeonato italiano, no espanhol e no turco, portanto muito bom currículo deste central, Maurício Lemos. Mas por falar em currículo, falamos então do próximo reforço, ou possível próximo reforço do Santa Clara. O recorde dá certo este Maurício Lemos, o Luís Filipe e também José Sousa. Não sei se lembram do José Sousa, já tem 36 anos, é um médio internacional argentino que foi colocado então nos açorianos e que também joga no Fenerbahçe. Pois é, para aqueles que não conhecem ou que não se lembram, eu vou só dizer aqui algumas equipas pelo qual o Sousa já passou, mas não foi só passar, ele jogou, atenção, não é aquela passagem só para dizer que esteve lá. Ele jogou no Bayern Munique, jogou no Nápoles, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Besiktas e jogou no Milan e por aí fora. Estes são os principais clubes por onde ele passou, portanto uma carreira muito interessante, um médio ofensivo com qualidade de passe, com visão de jogo, e que tudo indica que virá a substituir o Morita. Portanto, 2 jogadores que saem do Fenerbahçe, o Morita vamos ver como é que estamos a nível de valores, para já não há qualquer informação nesse sentido, portanto muito estranho. Mas vocês que estão aqui a ouvir este Mercado Flash e 4 minutos quase de gravação só a falar de Santa Clara e da Turquia, perguntam-se, mas o que é que se passa? Porque é que há esta ligação à Turquia? Portanto, para eu não me alongar muito,
vou-vos dizer que o novo administrador da SAD do Santa Clara é um empresário turco, pois é o Ismail Ozun, portanto muita agitação nos Açores nos próximos dias. Estejam atentos ao Mercado Flash porque prometemos novidades em relação ao Santa Clara. E porque já me estou aqui a alongar, vamos falar do Stefano Eustáquio, como eu tinha prometido. Segundo a imprensa nacional, o médio também é um dos alvos do Vítor Pereira no Fenerbahçe, quer contar com o internacional canadiano e quer contratar, não é? Que vai jogar hoje com o Portimonense, mas que tal como Morita pode também fazer o último jogo, neste caso pelo Passos de Ferreira, antes de se mudar para a Turquia, com o negócio a estar, segundo o jornal Record, por horas de ser confirmado. Ainda no passado, há umas semanas, o presidente do Passos de Ferreira disse, e passo a citar, o futebol português está a dormir, ou anda a dormir, foi algo assim, em relação ao Eustáquio, mas parece que o Vítor Pereira não estava a dormir, e depois de apenas uma época e meia do Eustáquio de volta a Portugal, ele esteve no México, mas teve uma lesão muito grave, depois acabou por voltar para Portugal, ficou por empréstimo meia época e o Passos Ferreira acabou por contratar em definitivo, ficou mais uma temporada, fez uma grande época no Passos Ferreira, uma época globalmente positiva e individualmente também muito boa do Eustáquio, e esta época também estava a ser o patrão do meio campo, mas agora vai sair então para o Fenerbahçe, vai jogar com o Morita, curiosamente. E agora vamos deixar aqui o Santa Clara, Turquia, Passos Ferreira e vamos à novela do dia que volta a ter Valentino Lázaro como grande interveniente. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim, não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Então e porquê é que voltamos a falar de Valentino Lázaro? Porque segundo a generalidade da imprensa portuguesa, o negócio vai mesmo acontecer, o Valentino Lázaro vai mesmo para o Benfica por empréstimo do Inter de Milão, isto porque Jorge Jesus entende que o internacional austríaco, que joga então no Inter de Milão, ou está com um contrato no Inter de Milão, funciona muito bem neste esquema de 3 centrais que o Benfica tem utilizado, à semelhança do que acontece com o Diogo Gonçalves, não tanto com o Gilberto, que tem sido mais utilizado com o Benfica quando joga com 4 defesas, e então apesar de haver várias opções para a lateral direita, há também André Almeida, há o Tomás Tavares, tudo indica que vai para a equipa B, o Benfica vê esta oportunidade de negócio e vai mesmo avançar, segundo os 3 jornais desportivos, que no entanto têm aqui um ponto diferente. Enquanto o jornal A Bola e o jornal Record dizem que o contrato é de empréstimo, a contratação é de empréstimo por 2 anos com uma cláusula de compra obrigatória de 8,5 milhões de euros. Já o jornal O Jogo também diz que é um empréstimo de duas épocas, mas diz que não há qualquer cláusula de compra obrigatória, aliás não há qualquer opção de compra para o Benfica por Valentino Lázaro, portanto falta ver então esta questão, mas segundo então a imprensa nacional, o negócio avançou bastante nas últimas horas e nos próximos dias, terá mesmo que ser forçosamente nos próximos dias, porque o mercado está prestes a fechar, Valentino Lázaro vai mesmo acabar no Benfica. Mas o mercado em Portugal ainda não acabou isto, não é? Porque está mesmo a animar, os últimos dias vão ser, vocês têm que ficar ligados, e vamos então em modo flash, eu agora vou em correria aos jogadores que são oficializados e outros que podem ainda mudar de ares. No Estoril Praia, já falamos dele, Artur Gomes, o tal extremo brasileiro de 23 anos, formado no Santos, fez quase 100 jogos no Santos, 97 se não me engano. Já aqui falamos dele, assinou por 3 épocas pelo Estoril, foi hoje anunciada essa contratação, ficou com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, não conheço sinceramente o jogador, mas pelos números, quase 100 jogos numa equipa como o Santos, 23 anos apenas, tem tudo para ser mais um jogador interessante neste Estoril Praia, que também é uma equipa muito interessante. Os canarinhos que estão também interessados em Rodrigo Valente, segundo o jornal A Bola, o Estoril quer um médio do Futebol Clube do Porto, que até fez a pré-época com a equipa de Sérgio Conceição, mas com o meio campo muito lutado voltou à equipa B dos Dragões e quer dar o salto competitivo depois de já ter realizado 2 épocas completas na equipa B dos Portistas. Fala-se então num empréstimo aos canarinhos. E por falar no Futebol Clube do Porto, falamos também de um médio que estava só ligado ao Futebol Clube do Porto, nunca jogou. Falamos do Everton, que está de volta ao Portimonense em definitivo. Ele rescindiu com os azuis e brancos, então depois de fazer um total de 0 jogos pelo Porto, andou emprestado pelo Portimonense, onde já tinha jogado antes de se mudar precisamente para o Porto, depois esteve no Japão, na época passada voltou ao Portimonense, também sempre por empréstimo do Porto, e agora volta novamente a Portimão, desta vez em definitivo, com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, portanto o Everton andou aqui numas viagens longas, não é? Porto e Portimão ainda são cidades muito distantes, mas com casa claramente em Portimão. Para fecharmos o capítulo Portugal, damos conta da possibilidade de Tomás Ribeiro sair para a Premier League. É verdade, o defesa central
do Belenenses SAD tem sido um dos destaques da equipa de Petit, esteve perto do Vitória Sport Clube no mercado de janeiro, no último dia de transferências, mas acabou por ficar no Belenenses SAD. Mas agora tem agradado ao Crystal Palace do futebol inglês, que teve mesmo um emissário em Leiria no jogo do Belenenses SAD. Eu não sou muito bom de memória, portanto não me vou lembrar com quem foi, mas teve lá um emissário do Crystal Palace a ver o Tomás Ribeiro, e então o Jornal da Bola diz que os ingleses ficaram muito interessados e que o Tomás Ribeiro pode mudar-se para os Eagles em Inglaterra. E passamos mesmo lá por Inglaterra, lá para fora. Não há nada de muito sonante, mas ainda assim há coisas giras, vá. Podemos começar por Kurt Zouma, que já saiu mesmo para o West Ham, já aqui tínhamos falado desse rumor, agora é oficial, depois de várias épocas no Chelsea, custou 35 milhões de euros à equipa londrina, ao West Ham, ou seja, ele continua em Londres, mas agora nos Hammers, assinou por 4 temporadas por uma equipa que está a começar novamente muito bem o campeonato inglês, sob o comando de David Moyes. Depois, em Itália, temos Odriozola, oficial na Fiorentina, o lateral espanhol foi emprestado novamente pelo Real Madrid, desta vez à equipa Viola, que tinha visto sair um espanhol, precisamente na lateral direita, o Paulo Lirola, que foi em definitivo para o Marselha, e colmata assim essa posição com mais um espanhol, desta vez o Odriozola, de 25 anos, internacional, até pela seleção de La Roja, que prometia bastante na Real Sociedade, mas que nunca se afirmou no Real Madrid, até esteve uma época emprestado no Bayern de Munique, fez apenas 5 jogos, e agora volta a sair por empréstimo, não se fala para já em qualquer opção de compra. Portanto, para já a ideia é ir uma época para Florença e depois voltar a Madrid. Em Inglaterra, Cornet assinou por 5 épocas com o Burnley, que pagou 15 milhões de euros ao Lyon pelo esquerdino costa-marfinense, que pode jogar como lateral esquerdo ou também como médio esquerdo, e que é o 4º reforço do verão dos Clarets, que ainda estão à procura de mais reforços para fechar o plantel antes do fim do mercado de transferências. E por fim, uma chamada de atenção para o Sporting, isto porque o Ajax, que ainda hoje ganhou 5-0 ao Vitesse, contratou Mohamed Darami, um extremo dinamarquês de apenas 19 anos, que vinha sendo destaque no Copenhague, que assinou por 5 épocas com a equipa que vai então defrontar o Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões. Segundo a imprensa dos Países Baixos, o Ajax pagou 13 milhões de euros pelo internacional sub-21 dinamarquês, que então chegou a estrear-se pelo Copenhague com apenas 16 anos. Aos 19 muda-se para Amsterdão. E é com esta contratação por parte do Ajax que me despeço por hoje. Amanhã o Igor Gonçalves volta para os últimos dias do mercado de transferências. Como viram hoje, isto está a animar bastante, portanto fiquem atentos ao mercado flash, fiquem atentos ao 00, porque vamos ter muitas coisas para vos mostrar e para vos dar, para que não percam nada destes últimos dias. Por agora eu despeço-me no mercado flash. Atenção, eu devo estar por aí no último dia de mercado, mais no YouTube e no Facebook do 00, estejam atentos. O meu nome é Hugo Filipe Martins e sim, para mim o mercado é uma parte relativamente gira do futebol.